Boa tarde, irmãos. Um prazer aqui estar mais uma vez nessa semana, onde nós podemos aqui estudar um pouco mais da Palavra de Deus, dando continuidade nos nossos estudos aqui nessa pequena série em Gênesis. Mas vamos orar para a gente iniciar esse nosso tempo de estudo, para que Deus nos ilumine a mente, para que possamos compreender sua palavra. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelo tempo que nós estamos aqui. Obrigado, Senhor Deus, pelos irmãos que estão nos acompanhando, assistindo. Que o Senhor, nesse momento, Senhor Deus, em sua graça e sua misericórdia, o Senhor esteja usando sua palavra para falar aos nossos corações, trazer transformações, Senhor Deus, para as nossas vidas também. Abençoe a cada irmão que está nos acompanhando, que está acompanhando pelo chat também. Que o Senhor esteja direcionando suas vidas, suprindo as suas necessidades. Abençoe a cada um deles, em nome de Jesus, que o Senhor esteja me usando agora também, para apresentar a sua palavra e que o seu Santo Espírito fale aos nossos corações, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Então vamos dar continuidade aqui em nossos estudos no livro de Gênesis. Na live passada nós vimos sobre o capítulo 23, onde nós vimos ali o relato da morte de Sara. E tiramos aqui algumas lições, né? Vimos ali Sara como exemplo de vida, né? Exemplo de vida para as mulheres, onde nós podemos estudar ali sobre a vida de Sara e tirar grandes lições ali para as nossas vidas também. Vimos também o exemplo da vida de Abraão, um homem de fé. Então, o capítulo 23 ali, falando ali da morte de Sara, e depois naquela tristeza, naquele luto de Abraão, ele conquistando ali, comprando um terreno para fazer ali um cemitério, né, para a sua família e enterrar ali a sua esposa Sara. Agora, meus irmãos, vamos então adentrar no capítulo 24, um capítulo bastante conhecido também, onde nós podemos tirar grandes lições para as nossas vidas. Então, para fazer um resumo aqui da narrativa do capítulo 24, quando você estiver lendo, você vai perceber que vai contar a história aqui de Abraão, chamando o servo de confiança ali da sua família, né? Provavelmente era Eliezer, né? Então esse servo, ele chama esse servo, conversa com esse servo e fala para ele, e até a parentela de Abraão, para dali, da parentela de Abraão, chamar uma esposa, escolher uma esposa para o seu filho Isaque. Então esse servo, ele sai dali da terra de Canaã, ele vai até Padã Arã, onde a família de Abraão, eles moravam ali, e lá ele encontra Rebeca. E ali nesse encontro convence Rebeca, conversa com a família, o pai de Rebeca, o irmão de Rebeca, Betuel e Labão, e convence ali Rebeca e traz Rebeca para a terra de Canaã para ser esposa ali de Isaque. Isaque estava no campo orando quando viu ao longe Rebeca e o servo ali da casa, o servo de Abraão, chegando. E ali ele recebe Rebeca como a sua esposa. Então aqui é um resumo da narrativa do capítulo 24. Meus irmãos, só que nós podemos ver uma grande figura aqui da igreja quando nós lemos o capítulo 24. Esse capítulo 24 é um capítulo bastante rico, de grande interesse para as mentes espirituais. E aqui nós podemos ver uma grande figura da igreja. Meus irmãos, aqui nós faremos um estudo comparativo. E eu gostaria de mostrar e apresentar para os irmãos as figuras, a tipologia representada aqui no capítulo 24. Você pode aproveitar o seu tempo aí em casa, ler o capítulo 24 e perceber essas figuras aqui. Olha só, Abraão, a pessoa de Abraão, ela está representando a pessoa de Deus. Nós veremos também que o servo, que provavelmente era Eliezer, ele está representando o Espírito Santo. Então, Abraão representa a Deus, o servo representa o Espírito Santo. Nós veremos que Rebeca é uma representação da igreja. E, por último, Isaque representando a Jesus Cristo. Então, fique com essas figuras em sua mente. Abraão representando a Deus Pai, o servo representando o Espírito Santo, Rebeca representando a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Isaque representando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, é interessante também notarmos como que o capítulo de Gênesis ele vem apresentando a história. Por exemplo, nós estudamos ali no capítulo 22, onde mostra ali
uma figura de Isaac vencendo a morte. Foi o sacrifício ali de Abraão, sacrificando ali seu filho Isaac, só que houve um substituto. Então, no capítulo 22, o sacrifício de Isaac. No capítulo 23, nós vemos que Sara foi posta de lado. O capítulo 23 fala da morte de Sara. E o capítulo 24, é o qual nós vamos estudar aqui agora, mostra o servo buscando uma noiva para Isaac. Então, Abraão pede para o seu servo buscar uma noiva para o seu filho Isaac. Olha só a representação nesses capítulos. O capítulo 22, a morte de Isaac, representa a morte de Jesus Cristo. Então, figuradamente, o capítulo 22 está mostrando a morte de Jesus Cristo. O capítulo 23, onde Sara é posta de lado, a morte de Sara, representa Israel sendo colocado de lado. Depois, na morte de Jesus Cristo e sua ressurreição, depois que ele venceu a morte, Israel é colocado de lado nos planos de Deus, porque a nação de Israel rejeitou a Jesus Cristo. E o capítulo 24 mostra agora o servo buscando uma noiva para Isaac, representando o Espírito Santo sendo enviado a este mundo para buscar um novo povo para Deus, buscar ali a noiva para o seu filho Jesus Cristo. O Espírito Santo vindo a este mundo preparar a igreja, a noiva de Cristo, uma esposa para Isaac. Olha só como que vem sendo apresentado os capítulos aqui em Gênesis e a sua figura. Então, neste estudo comparativo, aqui olhando para o capítulo 24, olha só algumas lições que nós podemos aprender aqui, o que nós podemos perceber. A primeira coisa que nós vamos ver aqui no capítulo 24 é que Rebeca, ela estava nos planos de Abraão. Olha só o que diz o versículo 1 até o versículo 4, dizem assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: Põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Meus irmãos, olha só o que nós podemos perceber nesse texto. Rebeca, ela já fazia parte dos planos de Abraão. Rebeca nada sabia dessa conversa que estava tendo entre o servo e Abraão, desse conselho que estava tendo entre eles e o que Abraão estava pedindo para o seu servo, ir lá na terra da sua parentela e buscar uma esposa para ela. Rebeca nada sabia disso, isso não tinha vindo ainda ao conhecimento dela. Meus irmãos, fazendo essa comparação para os dias de hoje, para a nossa vida, para a igreja, da mesma maneira que Rebeca nada sabia, mas ela já estava nos planos de Abraão, da mesma maneira, nós podemos ver que o plano de Deus, ele surgiu antes da sua igreja. Nós já estávamos no plano de Deus, mesmo antes da igreja surgir. Meu irmão, você já estava no plano de Deus, mesmo antes de você saber disso. Deus já tinha colocado você no plano dele. Olha só o que diz o livro de Efésios, capítulo 1, versículo 4, mostrando que nós, como igreja de Jesus Cristo, nós já estávamos no plano de Deus. Deus já tinha planejado isso, em arrumar uma noiva para Jesus Cristo, assim como Abraão estava planejando já Rebeca para o seu filho Isaque. E Efésios 1, 4 diz assim: Assim como nos escolheu nele, em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Meu irmão, antes da fundação do mundo, Deus já estava pensando em nós. Antes da fundação do mundo, antes da criação de todo mundo, antes de Gênesis capítulo 1, Deus já estava pensando em você, já estava pensando em nós. Uma lição que nós podemos tirar aqui. Meu irmão, antes de você nascer, Deus já estava pensando em você. Então você não precisa se sentir sozinho, você não precisa se sentir talvez solitário, talvez você esteja passando por alguma dificuldade, depressão, ansiedade, momentos da sua vida de luto que talvez você se sinta
desamparado, que talvez você se sinta sozinho na sua caminhada, mas lembre-se disso, antes mesmo de Rebeca saber, ela já estava no plano de Abraão. Meus irmãos, antes da fundação do mundo, Deus já estava pensando em você, já estava pensando em nós, já estava pensando na formação de uma noiva para Jesus Cristo, para Cristo Jesus. Estava pensando já na formação da igreja, e antes da fundação do mundo, ele já estava pensando em nós. Nós não precisamos nos sentir desamparados nesse mundo, porque Deus está constantemente olhando para a sua caminhada, olhando e presente em toda a sua jornada, em todas as dificuldades que você talvez esteja passando em sua vida. Antes de Rebeca saber, ela já fazia parte dos planos de Abraão. Mas ainda continuando essa comparação, depois dessa narrativa, olha só o que acontece. Nós veremos aqui que o servo, depois daquela conversa que ele teve com Abraão, o servo ele é enviado. Então depois ali que ele conversou com Abraão, e Abraão deu a ordem para ele buscar uma noiva para Isaac, então ele é enviado. E olha só o que diz Gênesis capítulo 24, versículo 9, diz assim: Com isso, pôs o servo a mão por debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então, depois daquela conversa, depois daquele concerto, depois daquele plano que eles tiveram, o servo, então, ele é enviado, ele sai do seu local e é enviado a Padã-Arã, ali para buscar uma esposa para Isaac. Meus irmãos, nessa comparação, olha só, olhando essa figura, da mesma maneira que o servo ele foi enviado a buscar uma noiva para Isaac, nós podemos perceber que o Espírito Santo, olha só, esse servo representa o Espírito Santo. O Espírito Santo ele também foi enviado para este mundo, para preparar uma esposa para Jesus Cristo. E olha só o que diz João, capítulo 14, versículo 16. Nós veremos aqui que o Espírito Santo ele foi enviado nesta missão de preparar uma noiva para Cristo Jesus. Assim como o servo, ele foi enviado para buscar uma noiva para Isaac. E João 14, 16 diz assim: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará ou enviará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Da mesma maneira que o servo de Abraão foi enviado, o Espírito Santo também foi enviado para preparar uma esposa para Isaac. Meus irmãos, depois daquele encontro, o servo ele falou de Abraão e de Isaac e falou das riquezas que eles possuíam. Depois que o servo ele chegou ali para Padã-Arã, ele conversou com Rebeca, conversou com a família de Rebeca. Olha só, ele não chegou lá para falar de si, mas quando ele chegou e encontrou Rebeca e a família de Rebeca lá em Padã-Arã, ele falou apenas de Isaac e falou das riquezas que Isaac possuía. Olha só o que de Gênesis, capítulo 24, do 34 ao 36, dizem assim: Então disse: Sou servo de Abraão. O Senhor tem abençoado muito a meu senhor, e ele se tornou grande, deu-lhes ovelhas, e bois, e prata, e ouro, e servos e servas, e camelos e jumentos. Sara, mulher de meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz um filho, e a este deu ele tudo quanto tem. Olha só, o servo chegou naquele local, e a sua missão não era falar de si mesmo, não era falar apenas de si, da sua viagem, mas a sua missão foi falar de Abraão, sua missão foi falar de Isaac, a sua missão foi falar das riquezas que Abraão e Isaac eles possuíam. Meus irmãos, da mesma maneira, o Espírito Santo ele foi enviado, e ele não foi enviado para falar de si mesmo. Essa não é a missão, não é o foco da missão do Espírito Santo, não é falar de si mesmo, mas a missão dele é falar de Deus, é falar de Jesus Cristo e das riquezas que Jesus Cristo ele tem. Olha só o que diz João, capítulo 15, versículo 26, dizem assim para nós: Quando, porém, vier o Consolador, que é o Espírito Santo, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. Meus irmãos, a função do Espírito Santo não é falar de si próprio. Ele tem essa missão de falar de Jesus Cristo, dar testemunho de Jesus Cristo. O Espírito Santo, na presença aqui da igreja, a sua missão é falar para a gente a respeito de Jesus Cristo.
E olha só também João capítulo 16, versículo 13, dizem assim: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Da mesma maneira como aquele servo foi enviado, e ele falou simplesmente ali de Isaac, das riquezas que Isaac possuía, o Espírito Santo, ele também foi enviado a este mundo para falar de Jesus Cristo e das riquezas, das bênçãos que Jesus Cristo tem em suas mãos. Meus irmãos, o Espírito Santo fala de Cristo e de suas grandezas. Ele está aqui neste mundo para convencer o pecador que é muito melhor o pecador escolher a Jesus Cristo. Da mesma maneira que o servo foi até Rebeca e falou para ela de Isaac, das grandezas e riquezas de Isaac, que era melhor para ela escolher a Isaac, da mesma maneira o Espírito Santo está aqui hoje neste mundo, convencendo o pecador, falando de Jesus Cristo e das riquezas que Jesus Cristo possui, convencendo o pecador que é muito melhor ele escolher a Jesus Cristo e fazer parte da família de Jesus Cristo. Então nós vemos assim, da mesma maneira que o servo foi enviado, o Espírito Santo ele também foi enviado a este mundo. Meus irmãos, e ainda na narrativa aqui, o servo nós podemos perceber que ele vai convencer a Rebeca a ir até Isaac e escolher a Isaac. Olha só o que diz Gênesis, capítulo 24, o versículo 58. Depois de falar de Isaac para Rebeca, Rebeca ela toma uma decisão na sua vida. Ela escolhe, então, ir até Isaac, escolhe se casar com Isaac. E olha só o que diz o 24, versículo 58, diz assim: chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: queres ir com este homem? Ela respondeu: irei. Olha só, o Espírito Santo, ele também tem essa mesma função. Assim como o servo, ele convenceu a Rebeca para que ela escolhesse se casar com Isaac, o Espírito Santo está convencendo o pecador hoje para que ele possa escolher e tomar essa decisão de escolher a Jesus Cristo. João, capítulo 16, versículo 8, mostra esse ministério do Espírito Santo hoje, um ministério de convencimento, que diz assim: quando ele vier, quando o Espírito Santo ele vier, que Jesus Cristo estava falando aqui, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Meus irmãos, esta é a função do Espírito Santo, falar de Jesus Cristo e convencer o pecador, convencer que é muito melhor ele escolher a Jesus Cristo. Olha só aqui na vida de Rebeca, o servo chegou para ela e convenceu ela que era melhor ela escolher se casar com Isaac. Figuradamente, Rebeca, ela que foi salva quando ela escolheu se casar com Isaac. Ela foi convencida e figuradamente ela que recebeu a salvação. Da mesma maneira, quando o pecador ele é convencido pelo Espírito Santo, quando ele ouve e atende a voz do Espírito Santo e recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, da mesma maneira ele recebe a vida eterna em sua vida. Então essa é a função, foi a função do servo convencer a Rebeca e essa também é a função do Espírito Santo hoje, convencer o pecador que é muito melhor escolher se casar com Isaac. E olha só, ainda continuando a nossa narrativa aqui. Depois disso, nós vamos ver que o servo, depois que Rebeca, então, toma a sua decisão, o servo agora ele vai presentear a Rebeca, vai adornar a Rebeca. Dá para a Rebeca vários presentes. Olha só o que diz o capítulo 24 de Gênesis, do versículo 51 a 53, dizem assim: eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te. Seja ela a mulher do filho do teu senhor, segundo a palavra do Senhor. Tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor, e tirou joias de ouro e de prata e vestidos, e os deu a Rebeca. Também Deus deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Olha só, agora chegou o momento daquele servo presentear a Rebeca por causa da decisão que ela tomou. Meus irmãos, da mesma maneira, o servo representando aqui a pessoa do Espírito Santo,
Quando o pecador ele aceita Jesus Cristo em sua vida, o Espírito Santo presenteia esse pecador que se arrependeu, da mesma maneira como Rebeca foi presenteada pelo servo. E nós podemos ver o Espírito Santo no Novo Testamento presenteando a igreja de Jesus Cristo. Quais foram os presentes que o Espírito Santo concedeu para a noiva de Jesus Cristo? Nós podemos aprender que o Espírito Santo concedeu os dons para a igreja de Jesus Cristo. Olha só, grandes presentes para a igreja. E o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 a 10, nos fala sobre esses presentes, dizendo assim: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito, o servo, a palavra de sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade de interpretá-las. Olha só, aqui nesse texto de Coríntios, dessa carta aos Coríntios, nós vemos o Espírito Santo presenteando a noiva de Jesus Cristo com vários dons. Meus irmãos, nós como igreja de Jesus Cristo, nós temos estes dons à nossa disposição. Você, crente em Jesus Cristo, que faz parte do corpo de Jesus Cristo, você tem um ou mais dons que você ganhou do Espírito Santo e você pode estar usando aqui para edificar a igreja de Jesus Cristo. Olha só o presente que o servo deu para Rebeca. Olha só o presente que o Espírito Santo ele concede para nós como igreja de Jesus Cristo. Não apenas os dons, mas, por exemplo, em Efésios capítulo 1, versículo 3, nos mostra que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Olha só, outros presentes, as bênçãos que nós temos em Cristo Jesus, que o Espírito Santo concede para nós. E não apenas isto, ainda mais presentes há pelo Espírito Santo que ele nos concede. Por exemplo, o Espírito Santo ele nos santifica e transforma a noiva de Jesus Cristo a cada dia, para que a cada dia ela se pareça mais com Jesus Cristo. Olha só o que diz 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18, mostra essa ação do Espírito Santo na vida da igreja. Diz assim: contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Olha só a ação do Espírito Santo na noiva de Jesus Cristo. A cada dia trabalhando na sua vida, a cada dia adornando a igreja de Jesus Cristo, a cada dia presenteando a igreja de Jesus Cristo, para que de glória em glória ela seja transformada na imagem de Jesus Cristo, ande cada dia mais em transformação, ande cada dia mais em santificação. Da mesma maneira como aquele servo enviado por Abraão deu presentes para Rebeca, da mesma maneira o Espírito Santo enviado por Deus está adornando a igreja de Jesus Cristo para que ela se encontre com Cristo Jesus totalmente pura, totalmente santa, totalmente linda e bela para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas por último, meus irmãos, nessa narrativa, outra comparação que nós podemos ver e analisar aqui. O servo agora, depois de tudo o que aconteceu, agora chegou a hora desse servo pegar Rebeca e levar ela para Isaac. Olha só, depois que convenceu ela, depois que conversou com ela, depois que ele foi até a terra dela, depois que presenteou ela, agora chegou a hora de levar ela até Isaac. E olha só o que diz Gênesis capítulo 24, versículos 61 até o 67, conta isso para a gente. Então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos, seguiram o homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho de Beer-lahai, porque habitava na terra do Neguebe. Saíra Isaque a meditar no campo. Ao cair da tarde, erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo a Isaque, apeou do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro?
é o meu senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque conduziu-a até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E esta lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaque consolado depois da morte da sua mãe. Então chegou a hora, agora nessa narrativa, do servo pegar a Rebeca e conduzir agora até Isaque. Meus irmãos, da mesma maneira que esse servo representando o Espírito Santo, da mesma maneira acontecerá o dia que o Espírito Santo pegará a noiva de Jesus Cristo e conduzirá até a pessoa de Jesus Cristo. Isso acontecerá no arrebatamento da igreja, onde a noiva irá ao encontro do noivo, onde Rebeca irá ao encontro de Isaque. E é o servo, o Espírito Santo, quem conduzirá. Olha só, abra a sua Bíblia se você estiver acompanhando em Efésios, capítulo 1, versículos 13 e 14, mostrando essa função do Espírito Santo também, conduzir agora a noiva até a Jesus Cristo, até o encontro presencial a Jesus Cristo. E diz assim esse texto: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor, a garantia da nossa herança, até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Olha só a atuação do Espírito Santo na vida da igreja. Agora a igreja é selada com o Espírito Santo, cada um tem esse selo do Espírito Santo depois que crê em Jesus Cristo. E qual a função do Espírito Santo? É uma garantia de que nós nos encontraremos com Jesus Cristo nos ares, no dia do arrebatamento da igreja. O Espírito Santo quem conduzirá a igreja para o encontro com Jesus Cristo. E nesse texto que nós lemos aqui em Gênesis capítulo 24, é interessante nós notarmos algumas coisas aqui. Por exemplo, eu li aqui que o servo ele tomou a Rebeca e partiu. Da mesma maneira, o Espírito Santo pegará a noiva de Jesus Cristo e partirá para o encontro do Senhor Jesus Cristo nos ares. Aqui nessa narrativa, Rebeca ela pergunta para o servo e ela fala: quem é este que vem ao nosso encontro? Quando ela levantou seus olhos, ela viu Isaque de longe, vindo ao encontro dela. Da mesma maneira, meus irmãos, Jesus Cristo, ele virá ao nosso encontro. Ele não ficará lá sentado no céu, no seu trono, mas ele chegará até as nuvens, como nos diz ali 1 Tessalonicenses capítulo 4, também 1 Coríntios capítulo 15. Jesus Cristo chegará até os ares, ele não virá aqui para a terra, mas ele virá ao nosso encontro, e nós seremos arrebatados para o encontro do Senhor Jesus Cristo. E por fim, depois que houver esse encontro presencial entre Rebeca e Isaque, olha só o que acontece aqui nesse texto também que nós lemos, fala que Isaque conduziu a Rebeca até a tenda de Sara. Meus irmãos, logo após do arrebatamento, quando nós nos encontrarmos, quando a noiva de Cristo encontrar com Jesus Cristo nos ares, Jesus Cristo conduzirá a sua igreja até a sua tenda, até a tenda de Sara, uma representação do lar celestial. Depois que nós nos encontrarmos com Jesus Cristo nos ares, Jesus Cristo nos conduzirá à morada celestial, à nossa morada eterna, à nova Jerusalém. Olha só, grandes bênçãos que nós podemos enxergar aqui nestes textos. E da mesma maneira como o servo conduziu Rebeca até Isaque, da mesma maneira o Espírito Santo conduzirá, e ele tem essa função, conduzir a igreja até Jesus Cristo no dia do arrebatamento da igreja. Meus irmãos, fica aqui uma grande lição para nós, olhando para esse capítulo. Meu amigo, que você ainda não tomou uma decisão ao lado de Cristo, uma lição que fica para a gente, olhando para a atuação do Espírito Santo neste capítulo, sendo apresentado por esse servo que está em busca de uma noiva para Jesus Cristo, está adornando a noiva de Jesus Cristo e convencendo os pecadores. Não resista à voz do Espírito Santo. O Espírito Santo está falando ao seu coração, está te convencendo, mostrando para você que você é um pecador, ainda pelo fato de você ainda não crer em Jesus Cristo. Mas ele está te convidando a você aceitar o Isaque, convidando a você a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida.
Não resista à voz desse servo. Não resista à voz do Espírito Santo falando ao seu coração. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureça o seu coração, mas aceite a Jesus Cristo em sua vida, aceite a Jesus Cristo dentro do seu coração. Meus irmãos, para nós, uma lição também que fica, olhando este capítulo, capítulo 24, um capítulo que está enfatizando a atuação do servo, enfatizando a atuação do Espírito Santo na igreja e sua função aqui na terra de conduzir uma noiva até Jesus Cristo, uma lição que fica para nós. Não entristeça e nem apague o Espírito Santo na sua vida. Nós vemos em Efésios capítulo 5 esse mandamento: não entristeçais o Espírito Santo de Deus que habita em vós. Como nós podemos entristecer o Espírito Santo? Com os nossos atos pecaminosos. Não entristeça o Espírito Santo em sua vida. E 1 Tessalonicenses capítulo 5 também fala: não apagueis o Espírito Santo na sua vida. Como que nós podemos, nós que somos crentes, apagar o Espírito Santo em nossa vida? É não permitir que ele atue através de nós, mas nós, com os nossos desejos carnais, querendo tomar toda a frente e o controle de nossa vida. Dessa maneira, nós vamos apagando a atuação do Espírito Santo em nossa vida. Não entristeça e nem apague o Espírito Santo na sua vida. Então, aqui no capítulo 24, meus irmãos, fica estas lições para nós, vendo essa representação. Abraão representando a Deus, enviando o seu servo, que representa o Espírito Santo, para buscar Rebeca, que representa a igreja, e conduzir Rebeca até Isaac, e Isaac representando a pessoa de Jesus Cristo. E nós vemos ali que Rebeca estava nos planos de Abraão, da mesma maneira que a igreja sempre esteve nos planos de Deus. Nós vemos também que o servo foi enviado, da mesma maneira que o Espírito Santo, ele também foi enviado para preparar uma esposa, uma noiva para Jesus Cristo. Nós vemos também que ali, no capítulo 24, que o servo convenceu a Rebeca a ir, e ela tomou a decisão: eu quero ir. Da mesma maneira, o Espírito Santo está convencendo os pecadores hoje para aceitar a Jesus Cristo. Nós vimos também que o servo, ele dá presentes depois para Rebeca. Depois que o pecador, ele aceita Jesus Cristo, ele toma a sua decisão, ele é presenteado pelo Espírito Santo, com dons, bênçãos espirituais e tantas coisas boas que nós temos na presença de Jesus Cristo. O Espírito Santo concede presentes para a igreja de Jesus Cristo, adornando ela, santificando ela, para que um dia ela vai encontrar Jesus Cristo nos ares. E nós vimos também, por último, que o servo conduziu Rebeca até Isaac. E um dia, meus irmãos, nós estamos aguardando por isso. O Espírito Santo conduzirá a noiva de Cristo para o encontro do noivo, para o encontro de Jesus Cristo nos ares. Vamos orar? Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, por Gênesis capítulo 24, obrigado, Senhor Deus, por esse livro, por esse capítulo e pelas grandes lições, comparações e figuras que nós podemos ter aqui, que o Senhor esteja falando aos nossos corações, aplicando essas verdades em nossas vidas e que possamos, Senhor Deus, sempre nos alegrar no Senhor. E obrigado, Senhor Deus, pela presença do Espírito Santo constante em nossa vida. Obrigado pela atuação dele, esse ministério que ele tem em nossas vidas, em particular. Obrigado pelo selo do Espírito Santo e que nunca mais o Espírito Santo, ele também nos deixa, abandona a nossa vida, como era no Antigo Testamento, onde ele podia entrar e sair do salvo. Mas hoje em dia ele habita permanentemente em nossa vida. Obrigado pela presença da pessoa do Espírito Santo e pela sua atuação nos santificando a cada dia. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos? Que Deus então esteja abençoando com sua palavra as nossas vidas, a vida de cada um, e rogamos que os irmãos continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos.